Boa noite, pessoal do primeiro ano. Tudo na paz com vocês. Como prometido, estou aqui gravando uma pequena revisão sobre o assunto de nossa prova, que vai acontecer quinta-feira. Lembrem-se que o tema dessa prova é migrações internacionais. Não esqueçam disso. Vamos começar, pessoal, com a definição de migração. Vamos ver a definição que nós temos aqui para migração. Migração é o deslocamento de indivíduos dentro de um espaço geográfico de forma temporária ou permanente. Pessoal, não esqueçam, a definição de migração, é claro e evidente que existem outras, mas a definição que eu apresento para vocês é essa. Migração é o deslocamento de indivíduos dentro de um espaço geográfico de forma temporária ou permanente. A grande maioria das migrações que acontecem diariamente são de forma temporária. Não se esqueçam disso. É aquela migração que a gente vai, mas que um dia a gente volta, certo? E nós temos também outras migrações que são feitas diariamente, que tem o nome de migração pendular. E existem aquelas migrações que você sai de seu país de origem e vai para outro para morar e viver de maneira definitiva. Vamos seguindo. Vamos lá, pessoal. Obtenção de informações sobre outros países por meio de veículos de comunicação impulsionaram o movimento de pessoas que buscam melhores condições de vida, nem sempre alcançadas fora do país de origem. Ao contrário do que se verificam com os fluxos econômicos, as fronteiras nacionais são reforçadas por governos de muitos países, principalmente dos desenvolvidos, para a entrada de imigrantes. E um exemplo disso é a construção e ampliação do Muro do México. Gente, vamos lá. Nos últimos anos, os países desenvolvidos estão impondo grandes restrições à entrada de imigrantes ilegais. E a gente sabe que nos últimos anos o mundo vem passando por uma crise econômica sem precedentes. E quais são os países que são atingidos em cheio com essa crise econômica internacional? São os países considerados subdesenvolvidos. São países que geralmente já têm problemas sociais de monte. Então, a alternativa encontrada pelas pessoas de menos posses que moram dentro desses países subdesenvolvidos é migrar para países desenvolvidos na esperança de ganhar um emprego e de ganhar melhores salários. Então, isso é o que movimenta. E os meios de informação, como internet, WhatsApp e tudo mais, né, televisão, incentiva de maneira direta a essa população a migrar para esses países ricos. E um exemplo, gente, escabroso, utilizado por esses países desenvolvidos para barrar essa entrada de imigrantes em seus territórios nacionais, é a construção e ampliação do Muro do México. Para quem não sabe, esse Muro do México também é conhecido como Muro da Vergonha, que divide os Estados Unidos da América e a República do México. É uma verdadeira vergonha para o continente americano e para o mundo. Esse é um exemplo utilizado por esses países desenvolvidos para barrar
a entrada de pessoas dentro dos seus territórios nacionais. Conhecido como Muro da Vergonha. É o Muro do México. Beleza? Vamos continuar. O número de imigrantes que vivem nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, aumentou em 1/3 na última década, apesar da recente queda dos fluxos migratórios provocada pela crise econômica iniciada em 2008, afirma um relatório publicado pela entidade nesta segunda-feira. Segundo a OCDE, que reúne 34 países, a maioria deles ricos, cerca de 110 milhões de imigrantes viviam nos países membros da organização em 2009 e 2010, o equivalente a 9% da população total. Em busca de melhores condições de vida, muitos imigrantes saem desses países pobres em direção ao território de economias desenvolvidas, como eu falei anteriormente, quando eu citei um exemplo macabro do Muro do México, certo? Então, essa procura intensifica, porque nos países desenvolvidos há uma elevada necessidade de mão de obra barata e de baixo custo. Então, o que é que acontece, gente? A maioria desses imigrantes que chegam nesses países desenvolvidos, na maioria dos casos, de forma ilegal, eles, quando conseguem se estabelecer dentro desses territórios nacionais, eles vão trabalhar se submetendo a receber salários baixos. E isso, vocês sabem, principalmente na Europa Ocidental, e nos países nórdicos, nós sabemos que existe um decréscimo da população, certo? As populações não estão crescendo. Automaticamente, os governos desses países, junto com as iniciativas privadas que existem dentro dessas áreas e dessas regiões, começam a empregar esses imigrantes que chegam lá e automaticamente põe eles para trabalhar no lugar daqueles locais. Quando eu falo locais, eu estou falando dos cidadãos nascidos, certo? E que têm origem dentro desses países. Então, gente, por conta dos valores pagos a essa população que vem de outros países, e diga-se de passagem, dos países subdesenvolvidos, né? Existe uma procura por essa mão de obra, porque todo mundo sabe que uma pessoa, quando sai de sua terra de origem, se submete a qualquer coisa para se manter vivo, ok? Então, sigamos. Não se esqueçam, essa procura se intensifica porque nos países desenvolvidos há uma elevada necessidade de mão de obra barata e de baixo custo, certo? Então, aquele imigrante que sai dos países subdesenvolvidos, eles vão se submeter a qualquer coisa para permanecer nesses países e também para sobreviver. Um dos principais tipos de migração internacionais existentes é a chamada fuga de cérebros, que consiste no deslocamento em massa de profissionais especializados e de grande conhecimento para outros países. Quando a gente fala outros países, a gente está falando de países desenvolvidos, países que vão valorizar essa mão de obra especializada. Aí vocês vão me perguntar, professor, e essa mão de obra especializada, por que não fica no país de origem? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês de maneira direta. Na maioria dos casos, essa mão de obra
especializada não tem a devida valorização no seu país de origem. Quando eu digo valorização, é a questão monetária, certo? De salário. É claro e evidente que esse camarada especialista, esse camarada extremamente capacitado, certo? Quando eu falo camarada, eu estou falando para ambos os sexos, sexo feminino, sexo masculino e também, né, outras tendências que nós sabemos que nós vivemos no mundo hoje, graças a Deus, bem multi, né? Ok, pessoal? Então, quando eu digo isso, é o fator desvalorização dessa massa trabalhadora especializada no seu país de origem. E muitas das vezes, esses imigrantes que têm essa condição técnica, são convidados a trabalhar nesses países ricos, desenvolvendo a sua indústria, desenvolvendo os seus parques tecnológicos e trazendo riqueza para essas nações ditas desenvolvidas. Beleza? Muito diferente daquele imigrante ilegal que chega, na maioria das vezes, sem a mínima condição técnica para se manter nesses países. Porque existe uma diferença do cara que tem conhecimento e do cara que não tem conhecimento. Sigamos em frente, pessoal. Um dos principais traços da dinâmica demográfica mundial é a migração internacional, que recria conflitos espaciais de diferentes ordens. Esse tipo de migração é explicado pelo aumento global do desemprego, que gera miséria nas nações de baixo índice de desenvolvimento humano. Prestem bem atenção. Vou ler mais uma vez esse texto para que vocês entendam. Um dos principais traços da dinâmica demográfica mundial é a migração internacional, que recria conflitos espaciais de diferentes ordens. Esse tipo de migração é explicado pelo aumento global do desemprego, isso que eu já falei lá atrás, que gera miséria nas nações de baixo índice de desenvolvimento, certo? Então, essa migração recria conflitos espaciais de diferentes ordens. Ok, gente? Vamos seguir. No século XXI, persistem as desigualdades e conflitos decorrentes das migrações de refugiados ou minorias étnicas pelo mundo, associados a questões religiosas, políticas ou econômicas. Constitui um desafio para as nações que abrigam esses grupos. Esse desafio é a promoção de políticas para diminuir a segregação espacial, valorizando o diálogo intercultural. Pessoal, vocês não sabem, na realidade, como é difícil um imigrante, certo? Principalmente oriundo de países pobres, viver nesses países ditos desenvolvidos. Existe uma série de conflitos, certo? Principalmente no que se tange aos conflitos raciais, principalmente nos países europeus, que existe, certo? Que existe ainda um ranço muito grande, certo? Um ranço muito grande ligado àquela questão de superioridade racial que foi tão complicada, certo? No início do século passado, nas 5 primeiras décadas e também nas décadas subsequentes e também no século XIX. Lembremos que toda a Europa e suas principais potências dominaram vastas áreas do planeta Terra, sempre tendo como ponto
ponto principal, a supremacia racial. Certo? Isso é um fato que ocorreu, certo? Por vários séculos e ainda persistem nessas regiões. Quando eu digo a Europa, a gente pode botar também, né, os países desenvolvidos como a Austrália, como os Estados Unidos, como o Canadá e outros países, pois acontece isso por demais. Então, isso cria grandes conflitos. E lembremos também que os fatores que contribuem para essa migração maciça são questões religiosas, gente. A intolerância religiosa no mundo é extremamente grande, certo? Política, questão de perseguição política é muito grande também. E econômica a gente nem fala, né? Essa crise econômica que está instalada há anos aí no mundo promoveu um deslocamento maciço de forma pesada em todo o planeta. Lembremos, pessoal, o caso da Venezuela, aqui o nosso país vizinho, que teve uma onda migratória, principalmente aqui para o Brasil, sem precedentes na história do nosso país. Crise econômica provocada pela baixa do petróleo, crise econômica, certo? Porque está embargado pelos Estados Unidos da América, pela questão política. Vejam só a situação da Venezuela hoje. E lembrem-se que a Venezuela não é um país desprovido de recurso. De novo, a Venezuela não é um país desprovido de recursos. Para que vocês tenham uma ideia, a Venezuela é o quarto maior produtor de petróleo, pessoal. Né? Agora, o problema é que o maior consumidor desse petróleo é os Estados Unidos da América. E lá, né, a Venezuela está sofrendo um embargo muito pesado dos Estados Unidos da América. Aí vamos lá. De novo, no século XXI, persistem as desigualdades e conflitos decorrentes das migrações de refugiados ou minorias étnicas pelo mundo, associados a questões religiosas, políticas e econômicas, constituem um desafio para as nações que abrigam esses grupos. Esse desafio é a promoção de políticas para diminuir a segregação espacial, valorizando o diálogo intercultural. Só para fechar esse assunto aqui. E sigamos. Os principais problemas, pessoal, enfrentados pelos países que recebem grandes quantidades de imigrantes, oriundos de regiões de grande subdesenvolvimento, primeiro, é o aumento da criminalidade nos principais centros urbanos desses países e o crescimento de movimento de grupos locais contra a chegada desses imigrantes, criando uma grande tensão social, o que eu já falei antes. Aquela questão da supremacia branca, aquela questão da supremacia da cultura europeia, norte-americana, australiana, canadense, certo? Que perdura até hoje. Lembremos que a história do nosso mundo mostra isso. Perseguições de todas as ordens. E é claro e evidente, quando chega uma grande quantidade de pessoas que fogem de suas terras por questões econômicas, até climáticas, certo? Religiosas, perseguições políticas em países como esses, vai se criar uma tensão social extremamente grande. Vou ler de novo aqui para vocês esse texto. Os principais problemas enfrentados pelos países que recebem grandes quantidades de imigrantes, oriundos de regiões de grande subdesenvolvimento, é o aumento da criminalidade nos principais centros urbanos desses países e o crescimento de movimentos de grupos locais contra a chegada desses imigrantes, criando uma grande tensão social.
Na história da humanidade, registram-se grandes movimentações migratórias em todas as partes do mundo. E uma dessas movimentações aconteceu entre o século XVI, XVII e XVIII e tem como destino o Brasil. Mas vamos saber a procedência dessa movimentação toda em relação ao Brasil? Essa imensa onda migratória teve como procedência o continente africano, e esses imigrantes vinham na condição de cativos para trabalhar nos engenhos do Nordeste e nas minas de ouro da região de Minas Gerais. Gente, essa migração ela não veio de maneira espontânea, ela veio de maneira forçada, certo? Os colonos portugueses, como também os colonos ingleses, e em todo canto onde existia agricultura de grande escala para exportação, tipo aqui no Brasil, no período colonial, quando a gente fala da plantação de cana-de-açúcar para posteriormente ser transformado em açúcar e cachaça, certo? Exigiam uma grande quantidade de mão de obra. Então, essa mão de obra, logo a princípio aqui no Brasil, começou com os indígenas, mas os indígenas não se adaptaram ao sistema de escravidão. Então, criou-se vários problemas. Aí, a solução foi buscar, certo, essas populações que estavam lá na África e que, tecnologicamente falando, estavam mais avançados do que os nossos índios. Por quê? Porque os africanos já conheciam a metalurgia e trabalhavam já com ferramentas feitas de ferro. E conheciam também a lida com a agricultura. Então, esses contingentes populacionais vinham, como eu já disse aqui, em condição de cativo para trabalhar nos engenhos do Nordeste e nas minas de ouro da região de Minas Gerais. Vamos seguir, pessoal. E fim. Então, gente, eu espero que vocês desenvolvam bastante até quinta-feira, estudem, se dediquem e não se incomodem com questão de textos na prova. O texto na prova auxilia a resposta. Então, pessoal, um abraço bem grande e que Deus abençoe cada um de vocês.